Mas vamos aproveitar o Demore, então, e ouvir os pitacos dele a respeito disso, porque a gente tem já alguns nomes sendo ventilados aí por conta da saída de Flávio Dino, né, do Ministério da Justiça. O Demore fala disso também. Claro. Né? Demore. Bora. Não, o Flávio Dino, assim, ele tem uma perda política para o governo porque ele era o principal ministro, né, desse embate, porque assim, hoje em dia principal ministro é difícil definir, tem ministro que trabalha em silêncio, o Silvio Almeida, por exemplo, é um ministro que trabalha em silêncio. Agora, o que ele está fazendo no Ministério dos Direitos Humanos, a gente vai ver resultado disso nos próximos anos, tenho certeza disso, né, já conversei com ele, tem muita coisa andando ali, mas ele é um cara que se afastou um pouco desse embate, né, que a gente vê da pós-modernidade, né, do vale tudo. O Flávio Dino, ele vai bem nisso, acho até que ele gosta disso. Ele sempre tem respostas prontas, ele não foge, ele foi chamado esse ano em comissões na Câmara, perdeu mais tempo do salário dele respondendo... Que era dos Vingadores, né? Ele é dos Vingadores. Isso. Ele perdeu mais tempo esse ano, Chico, gastando o nosso dinheiro público, respondendo idiota na Câmara, do que trabalhando. É uma lástima isso, né? Mas ele não foge do embate. Acho que o governo perde com ele, se enfraquece com isso. Agora, o STF ganha um ministro com notório saber jurídico. Flávio Dino foi o primeiro colocado num concurso para passar na magistratura, quando ele fez talvez o concurso mais difícil do Brasil, né? Aliás, no mesmo ano que passou o Sérgio Moro, que passou lá na rabeta, né? Só para a gente ter aqui... Só Deus sabe como, né? O cônjuge... Só Deus sabe como. Qualquer português dele, ninguém sabe. Eu fiquei com medo que sabe aquele meme, o cachorro comeu meu trabalho? Eu fiquei com medo que o Moro tenha comido a prova dele no meio da prova. Mas aparentemente não comeu e entregou, tudo bem. E aí, mas o Dino é um avanço, né? Tem o dissabor, claro, eu fiz muita campanha em relação a isso, porque queríamos sim que uma mulher negra tivesse ao menos sido considerada e não foi, né? Então tem esse dissabor, o Lula eventualmente pode ter chance de indicar outras pessoas no futuro. Agora, o Dino não é um homem branco clássico, é um cara de uma, como a gente pode dizer assim, de uma periferia política do Maranhão, né? É um comunista de uma periferia política também em termos de política partidária, né? Se formou no comunismo, né? Tem essa formação. Mas, mas se reafirma como cristão e cita o evangelho toda hora, quer dizer, é um comunista cristão. Exato. Aliás, ele diz que na raiz desse comunismo está o evangelho. Isso, exatamente. A palavra de Cristo é bastante comunista, inclusive, né? Agora, o Chico, ele é um cara que se define como pardo, isso é importante também, né? No Brasil a gente tem a autodefinição de raça, e o Dino, pelo fenótipo, podemos olhar, não é o homem branco tradicional, clássico da família brasileira, herdeiro de capitania hereditária, aquela coisa toda. Então, assim, tem o dissabor de não ter sido o ideal, mas é muito diferente do André, do outro cara que o Bolsonaro indicou lá, do Nunes Marques, né? É muito diferente do geral que temos ali. E é um grande ganho para o nosso STF, porque qual que é a expectativa agora? Que o Dino, pela formação dele, política, história, pela história de vida dele, o Dino tem uma história de vida também muito pesada, né? Perdeu um filho numa emergência médica, foi uma questão hospitalar mesmo, teve uma questão de atendimento que não funcionou e tal. Então a expectativa é que ele olhe mais para essas causas também, né? Porque o STF de todo modo, no fim das contas, para fechar o raciocínio aqui, quando a gente fala da luta entre o capital e o povo, é um tribunal que defende o capital, né? Vai lá o Zanin e dá ganho de causa para o iFood, no não sei o quê, para o Rappi, para não sei o quê. E o Zanin é um exemplo que chegou agora. A gente pegar os estudos que são feitos em relação ao STF, em relação a causas trabalhistas, por exemplo, o patrão quase sempre leva, as multinacionais quase sempre levam, o capital quase sempre leva, né? Esse capital que esmaga o povo brasileiro. Então há uma expectativa, não foi o ideal que muitos movimentos queriam, mas há uma expectativa que o Dino chegue no STF com uma outra cabeça e consiga julgar esses fatos também com uma outra cabeça muito mais próxima com os pés do chão do que muitos magistrados no STF estão. A única coisa que eu lamento é que eu queria no STF, né, se fosse alguém que está no Ministério, eu queria o Silvio Almeida, que tem notório saber jurídico, né, e que é uma figura extraordinária, é um jurista extraordinário. Intelectual também. E a gente deixaria o Dino cuidar da pasta da justiça, que é importantíssima, né? Vamos ver o que vai acontecer lá.